irmãos, a paz do Senhor. Espero que você esteja em paz, com a alegria do Senhor no seu coração. Que as lutas do dia a dia, as lutas dessa vida não venham atrapalhar o seu relacionamento com Jesus. Que você esteja muito alegre porque tem o seu nome escrito no livro da vida. Recapitulando aqui um pouquinho, semana passada eu comecei a estudar sobre o livro de Apocalipse. E a primeira lição foi no capítulo 1. E eu descrevi aqui a situação do apóstolo João, que estava exilado na ilha de Patmos, ali já com quase 100 anos de idade, talvez sem esperança, condenado, esperando a morte, esperando o fim. E de repente, ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor, ele mesmo disse, e se viu num ambiente totalmente fora da terra, totalmente diferente. Quando ele estava assim, cogitando o que havia acontecido, uma voz muito forte falou por trás dele, era Jesus. E quando ele virou, ele viu 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um ser com aparência humana, passeando entre os castiçais, mas uma visão assombrosa, coisa que ele nunca tinha visto. Ele tentou descrever para nós tudo aquilo que ele estava vendo e o que o Senhor falou com ele. E nessa visão, o Senhor Jesus glorificado, A lição passada foi inclusive o título dela, o Cristo glorificado. O Senhor Jesus disse para ele assim: João, escreve cartas e envia às igrejas da Ásia. E foram 7 cartas que Jesus ditou para ele, o que ele deveria escrever. E uma vez escritas essas cartas, elas foram enviadas às 7 igrejas da Ásia. Então eu quero descrever, resumidamente, é claro, daqui para frente, essas igrejas da Ásia uma a uma. E como eu disse na aula passada, Jesus citou as igrejas como se fosse numa caminhada, uma após a outra, sem desviar do caminho. Ele citou as 7 igrejas, e a primeira delas, a mais próxima dali, era a igreja de Éfeso. É que nós vamos fazer um pequeno resumo dela nessa lição, para a nossa meditação. O texto é Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao 7, e eu tirei aqui o texto áureo, que é o versículo 5, que diz assim: Lembra-te de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, senão, isso Jesus falando, brevemente virei a ti, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrepender-te. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Nós vemos na lição, no texto, que Jesus fez questão de se identificar a João. Como eu disse na lição passada, era tudo muito diferente, era uma visão totalmente diferente do Jesus que João conhecia. João conheceu Jesus ali na Galileia, um homem suado, com os pés descalços, andando na poeira, ensinando, atravessando o mar para lá e para cá de barquinho, alimentando a multidão com a multiplicação dos pães, fazendo milagres, curando, mas um homem comum. Ele era tão comum no meio dos outros que certa vez os gregos vieram para vê-lo. Quando chegaram, não o reconheceram como destaque no meio dos discípulos. E um dos gregos chegou para Filipe e falou assim: nós queremos ver Jesus. E Filipe mostrou para ele: Jesus é aquele ali. Eles chegaram para ele e Jesus deu uma lição para eles, porque os gregos buscavam sabedoria. Jesus simplesmente falou com aqueles gregos assim: olha, se o grão de trigo cair na terra e morrer, ele dá muito fruto. Porém, se ele não morrer, ele continua só. Só isso que Jesus falou para aqueles gregos. Mas então, voltando aqui, João teve uma visão esplendorosa da glória de Deus, do Jesus glorificado. E Jesus fez questão de se identificar para ele e falou assim: olha, João, quem está falando com você
É o que você ouviu andando entre os castiçais. Sou o Rei da glória, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Em segundo lugar, ele falou para João assim, escreve às igrejas da Ásia e escreve a Éfeso o seguinte, primeiro, eu conheço as tuas obras. Meus amados, Jesus conhece tudo que nós fazemos, que nós deixamos de fazer. Muitas vezes, a gente, numa situação favorável, a gente vive de aparência, mostrando para os outros algo que a gente não é, e dando para os outros coisas que a gente não tem, falando de coisas que não sabemos. Nós podemos enganar todo mundo, enganar o pastor, enganar todo mundo da igreja, enganar o mundo aí fora, porém Jesus conhece as nossas obras, sabe tudo que nós estamos fazendo, pensando, falando, Ele conhece tudo de nós. O salmista diz assim que antes que a palavra chegue à nossa boca, Jesus já sabe o que nós vamos falar. Então Ele conhece profundamente o ser que Ele criou como coroa da criação. Então, ele diz para João, fala para a igreja de Éfeso que eu conheço as obras deles. Segundo, conheço o teu trabalho. Eu sei quando vocês têm trabalhado. A igreja de Éfeso era a igreja que trabalhava. Então, nada passa em branco diante do Senhor Jesus e tudo Ele conhece. Conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho, conheço a tua paciência. Essa paciência aqui é algo que a igreja precisa ter muito, porque muitas vezes a gente peleja, trabalha com uma pessoa anos a fio e a gente não vê fruto algum. A Bíblia compara o evangelismo, o ensinamento, o discipulado ao lavrador que semeia a terra e tem que aguardar o tempo da colheita, não tem jeito de colher antes. E a Bíblia diz também em Eclesiastes capítulo 3 que é um tempo determinado para cada coisa debaixo do sol, que há um tempo de plantar e um tempo de colher, há um tempo de semear e um tempo de arrancar aquilo que se semeou. Então não adianta querer colher antes da hora, o tempo de Deus é que manda e a colheita vem na hora de Deus. Muitas vezes a igreja perde a paciência com as pessoas e ela se perde por falta de paciência do servo do Senhor. E conheço que vocês não toleram os homens maus. Era uma igreja que colocava à prova as pessoas e repudiava aquilo que Deus repudia. Não se misturava. A igreja não pode misturar com o mundo. Há um contexto de mundo, há um contexto de igreja. A igreja do Senhor foi separada para dar testemunho. Quando eu me misturo com o mundo, eu não dou testemunho. Eu faço as mesmas obras que eles fazem. E por fim, Jesus falou assim, eu conheço que vocês provam, os que se dizem apóstolos e não são. Todo o tempo da igreja, desde o início, aos aproveitadores, os falsos profetas, os falsos apóstolos, pessoas que se apresentam na igreja com eloquência, com sabedoria em palavras, e muitas vezes enganam o rebanho de Deus e começam a ensinar heresias e coisas que não são de Deus, fora da palavra de Deus. Então, os irmãos da igreja de Éfeso colocavam à prova esses que se diziam apóstolos e não eram, e os achavam em falta. Então são qualidades que Jesus citou da igreja de Éfeso. Mas depois de ele citar várias qualidades da igreja, ele disse o seguinte, eu tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. E este é o ponto crucial desse estudo da igreja de Éfeso, é ter abandonado o primeiro amor. Em toda a Ásia Menor não havia igreja que trabalhava mais do que a igreja de Éfeso. Não havia igreja que fosse mais ortodoxa ou rigorosa com a doutrina bíblica do que a igreja de Éfeso. Era também muito dinâmica e criativa, era a igreja de Éfeso. Pastores renomados, sábios na teologia, pastor que conhecia muito de Deus, que tinha revelação da palavra. Uma igreja apologética,
defensor da doutrina da Bíblia, líderes zelosos com a doutrina bíblica. Uma igreja que tinha um bom testemunho. As pessoas não falavam mal da igreja de Éfeso, porque ela tinha um bom testemunho. Como dói, né? A gente ouvir as pessoas falando mal de igreja, de denominações, de líderes. Como dói no nosso coração. E o pior é que muitas vezes essas pessoas têm razão porque elas foram feridas, elas foram maltratadas, elas foram enganadas. E por isso tem essa impressão, essa visão torcida da igreja do Senhor Jesus. Na verdade, a igreja do Senhor não é uma casa, não é visível. A igreja do Senhor é invisível e ninguém sabe quem são os lavados e remidos no sangue de Jesus, aqueles que verdadeiramente servem a Deus com o coração puro. Muito trabalho pelo crescimento do reino. A igreja de Éfeso era a igreja que trabalhava. Jesus falou assim: eu conheço teu trabalho. Se esforçava muito para ganhar almas, para discipular, para ensinar, para firmar os pés daqueles que chegavam na doutrina da palavra, com muito zelo, com muito cuidado. Até o próprio Jesus lhe teceu vários elogios. Era uma referência naquela região, a igreja de Éfeso. Porém, apesar de todas as suas virtudes, de todas as suas qualidades, havia ali um sério problema que teria que ser resolvido se eles quisessem ser uma igreja perfeita. O nosso alvo é a perfeição. Provavelmente não alcançaremos 100% da perfeição aqui nessa terra enquanto estivermos na carne. Somos falhos, somos fracos, somos às vezes enganados, estamos sujeitos aos erros. Porém, o nosso alvo é a estatura perfeita e completa de Cristo. É isso que nós buscamos e devemos buscar. E a igreja de Éfeso, se quisesse alcançar essa estatura perfeita e completa de Cristo, teria que resolver este problema, que é o problema do primeiro amor. Éfeso era uma cidade notável da Ásia Menor, e o evangelho chegou ali através de Paulo, em sua segunda viagem missionária. E houve ali um grande avivamento, com muitas manifestações do Espírito Santo, dons espirituais, muitas curas, e não poucas conversões. Você pode ver no livro de Atos, no capítulo 19, fala da viagem de Paulo, de tudo que aconteceu, e muitos se converteram ao Evangelho através dessa viagem de Paulo, através da sua pregação. Então, houve um grande avivamento naquele lugar. Era uma igreja muito bem instruída, que teve como pastor por 3 anos o próprio apóstolo Paulo, que é considerado o maior teólogo do cristianismo. Além de ministros excelentes como Timóteo, teve pastoreando a igreja de Éfeso, Tíquico teve lá também, e ainda por um tempo foi ali dirigida pelo apóstolo João. E mesmo assim, essa igreja ainda tinha um problema a ser resolvido. Homens não resolvem problemas da igreja. Quem resolve os problemas da igreja é o Senhor, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós reconhecemos que há falha em nós, o Senhor traz conserto sobre a nossa vida. E qual era o problema da igreja de Éfeso? Esqueceu do primeiro amor. A sua lua de mel com o Senhor Jesus havia chegado ao fim. E a igreja já não se lembrava de onde perdera o bom relacionamento com Cristo. Assim, irmãos, como a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito, a vereda do injusto é como o entardecer, que vai escurecendo, escurecendo até se tornar noite completa. Ninguém se indispõe com Deus de uma hora para outra. Vai deixando coisinhas entrar na sua vida e atrapalhando o relacionamento. O relacionamento nosso com Deus é como uma engrenagem. A engrenagem trabalha bem quando ela está bem lubrificada. E o óleo que lubrifica essa engrenagem do relacionamento com Deus é o Espírito Santo. Mas quando nós começamos a fazer coisas que o Espírito Santo não se agrada, ele começa a se afastar de nós. Ele deixa de ser ativo na nossa vida.
É como uma engrenagem, se torna uma engrenagem cheia de areia que já não funciona tão bem. E assim a gente vai se afastando do caminho, quando veja ele está perdido, totalmente fora do caminho. O que aconteceu com a igreja de Éfeso, apesar de todo o trabalho, apesar do zelo, ela tinha perdido o seu primeiro amor, o seu relacionamento bom com Deus, com Jesus. A lua de mel havia se acabado. Vejamos, falando em amor, vejamos o que a Bíblia nos diz sobre o amor. Baseado em 1 Coríntios capítulo 13, nós entendemos que sem o amor, o nosso falar soa como um sino. Lá diz assim que é como um sino que retine. Pode até ser bonito, um som bonito, mas que a gente não entende nada do que ele não diz nada. Sem o amor, o nosso agir não produz fruto. O trabalho fica infrutífero, a luta do todo dia fica infrutífera, não produz o fruto desejado. Sem o amor, diz lá em 1 Coríntios 13, os dons se tornam inúteis, infrutíferos. Lá fala assim que havendo profecias vão cessar, havendo línguas vão acabar. O que segura a igreja na presença de Deus é o amor, é o relacionamento amoroso. A fé não convence. Você fala de fé, mas você não vive a fé não funciona, porque falta o amor. E até o sacrifício perde o seu valor. Paulo fala lá no texto que ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado em favor de alguém, se não for por amor, não vale nada, não tem valor algum. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário teve o seu valor, tem o seu valor para a salvação de toda a humanidade, porque foi sacrifício de amor. Jesus fez porque amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o sacrifício da cruz do Calvário foi um sacrifício de amor. Por isso ele tem o seu valor, por isso ele funciona. Se não houvesse amor, fosse simplesmente cumprir um ritual, não teria valor algum. Até o sacrifício, se não for por amor, perde o seu valor. E o texto continua dizendo que o amor é benigno, o amor é paciente, o amor não dá lugar ao ciúme, o amor não é prepotente ou arrogante. A pessoa que trata o outro com amor, ele é paciente, ele é tolerante, ele não tem arrogância. O amor não procura interesse próprio, tirar proveito de situações. O amor não guarda mágoa ou rancor. Quantas pessoas estão morrendo aos poucos por causa de mágoa no coração, não perdoa nunca, não esquece nunca, não vira a página. Nós precisamos aprender a virar as páginas da nossa vida em situações que precisa ser virado, precisa ser jogado para trás, se você quiser continuar a sua caminhada e não ficar travado no mesmo lugar. O amor não aceita a injustiça, o amor pratica a justiça de Deus. Você ama, você será sempre justo, você praticará a justiça de Deus na sua vida. Porque o amor de Deus, ele é justo. Ele não se alega com a injustiça, mas se alega com a verdade. O amor se alega com a verdade. E por fim, lá no texto de Coríntios 13, fala assim que o amor nunca acaba. O amor pode esfriar, o amor pode ser abafado, sufocado, ele pode ser esquecido, como a igreja de Éfeso esqueceu do primeiro amor, mas ele nunca acaba. Se você é como um fogo, parece que apagou tudo, mas quando você assopra tem brasa, e o fogo volta a acender, volta a iluminar novamente, volta a aquecer. Então o amor nunca acaba. E qual o motivo de Jesus ter enviado enviado carta a 7 igrejas? Porque cada igreja era específica, cada local com a sua particularidade, como hoje mesmo. Você vai numa igreja batista aqui, ela tem um sistema, você vai numa lá em São Paulo, é totalmente diferente com o contexto da cidade. O povo do Rio de Janeiro, por exemplo, vai para a igreja de bermuda, de camisa sem manga e tal, porque lá é muito quente, então o contexto lá é assim, as pessoas frequentam a igreja assim, ninguém repara. Aqui muitas vezes são exigidos até o paletó, né? Então, Jesus tratou cada igreja de acordo com o contexto do lugar que ela era, que ela vivia,
para não estar maltratando a ninguém. A igreja era específica. Todas as cartas foram escritas em formato de decreto imperial, ou seja, saudação, oposição de Jesus, quem ele era, avaliação da igreja, do comportamento da igreja, apelo à ação, promessa de recompensa, mas o conteúdo é específico e fala a respeito da necessidade própria de cada congregação. Vocês vão ver no caminhar dessas lições que cada uma teve uma correção, cada uma teve um chamado de conserto, cada uma teve uma promessa de recompensa para os vencedores. Deus sempre recompensa aquele que vence a tentação e que vence o mal. É algo que vem dele e quando nós tomamos posse, ele sempre nos elogia e nos abençoa. Aí eu te pergunto, você se lembra de quando se apaixonou por Jesus? Todos nós temos uma história com Jesus. Todos nós tivemos um dia que nós encontramos com Jesus e apaixonamos à primeira vista. Aí você, todo culto que tinha na igreja você ia, era o último a sair da igreja, chegava mais cedo para a oração, era o último a sair, uma alegria no Espírito Santo, uma alegria com cada um dos irmãos, pensava em Jesus o tempo todo, pensava em Jesus quando estava almoçando, jantando, deitando, acordando, dormia e sonhava com Jesus, era Jesus o tempo todo, era o primeiro amor. É como na nossa adolescência, aquela primeira namorada, né? A gente fica sonhando com ela, esperando, contando as horas, os minutos para chegar a hora de encontrar com ela. Assim é o nosso relacionamento com Jesus no primeiro amor. Cada passo, cada palavra, cada atitude era no intuito de agradar a Jesus. Mudamos a nossa linguagem, mudamos as nossas roupas, mudamos de amigos, mudamos os costumes. Como na parábola da pérola, desfizemos de todas as pequenas pérolas que tínhamos para adquirir a pérola de grande valor. Será possível continuar sem o amor? Jesus contou a parábola da pérola, né? O homem tinha muitas pérolas, ele era colecionador, mas um dia ele viu uma pérola muito grande, de grande valor, ele se desfez de todas as pequenas que ele tinha para adquirir aquela grande. Porventura não é assim o nosso relacionamento com Jesus no primeiro amor? Como eu disse aqui, a gente muda o jeito de vestir, muda o jeito de falar. Quando a gente fala uma palavra que não deveria falar, a gente coloca a mão na boca, né? Não devia falar isso, eu agora sou crente. Eu me lembro que às vezes me perguntava sozinho, andando sozinho na rua, pensava assim, mas eu agora sou crente, como é que isso aconteceu? Eu tive um encontro com Jesus, ele mudou a minha vida, mudou a minha caminhada. Na época mudei o jeito de vestir, troquei os amigos todos, perdi muitos também, porque não aceitavam a minha atitude. Mas muda tudo por causa do primeiro amor, porque nós encontramos a pérola de grande valor. E a igreja de Éfeso tinha perdido novamente essa pérola. Sim. Será possível continuar sem o amor? Sim. Mas o relacionamento vai se esfriando até se tornar insustentável. Ninguém sai da igreja de uma hora para outra e fala assim, eu não quero mais voltar aqui. A pessoa começa falhando um culto por semana, falhando no outro, chegando atrasado, saindo antes de terminar, e vai esfriando, de repente ele some. A gente vai procurar e vai assim, eu não quero saber de igreja mais não. E ele ocupa o espaço com outras coisas, né? O relacionamento vai esfriando até se tornar insustentável. Por isso a advertência de Jesus, ele diz para a igreja de Éfeso assim, falou com João assim, fala com a igreja de Éfeso, para eles se lembrarem de onde caíram, arrepender-se e praticar as primeiras obras, dar meia volta, voltar no caminho. Quantas vezes já aconteceu comigo no interior, por exemplo, a gente errar o caminho, e quando percebe está longe, mas a gente chega à triste conclusão que tem que voltar na encruzilhada onde a gente pegou a estrada errada para pegar o caminho certo. E muitas vezes nós temos que voltar onde nós caímos para consertar e pegar o caminho certo, praticar as primeiras obras. E na igreja de Éfeso houve uma encruzilhada e eles tomaram a direção errada, precisavam voltar e consertar.
Vejam, por exemplo, que o amor de Deus, ou o amor a Deus, é o primeiro dos 10 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E também, quando Jesus resumiu os mandamentos para 2 mandamentos, o amor de Deus continua sendo o primeiro. Amarás a Deus de todo o teu coração, de todo o teu sentimento, de todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. E a condição para se relacionar com Deus é o amor. Não tem jeito de relacionar com Deus se não for por amor, porque Deus é amor, a palavra diz que Deus é amor. O problema é que às vezes encaramos as coisas de Deus de maneira técnica e profissional. E como melhoramos profissionalmente, né? Nosso culto se tornou mecânico, hinos bem cantados, bem acompanhados por músicos bem treinados, mas muitas vezes falta o espírito de adoração, falta o amor. A gente canta tecnicamente, ensaia a voz, faz aula de canto para cantar bonito, para cantar entoado, e às vezes canta muito bonito mesmo, com muita técnica, mas falta o Espírito de Deus na adoração, falta a verdadeira adoração em nossas vidas, e muitas vezes não alcançamos o objetivo que é chegar a Deus, chegar ao trono e levar as pessoas também a chegar ao trono de Deus. Porque falta o amor, fica só a técnica. John Wesley, certa vez, disse algo que ficou famoso por todo o tempo. Ele orava muito, ele pedia a Deus, falava com Deus assim: Deus, dá-me 100 homens que temam somente o pecado, que desejem somente a Deus e eu moverei o mundo. Se você tiver uma igreja que tenha medo somente do pecado, que evite o pecado e que deseja somente a Deus, coloque Deus em primeiro lugar, vocês veem que Deus nem exigiu tudo. Ele falou assim: me coloca em primeiro lugar, você pode ter o segundo lugar, o terceiro, o quarto, o quinto, mas que eu seja o primeiro. Se Deus for o primeiro na sua vida, o seu relacionamento com Deus será bom, porque antes de qualquer coisa você sempre consultará a Deus, você sempre irá a Deus primeiro, se Ele for o primeiro lugar na sua vida. Jesus aguarda com ansiedade o momento de buscar a sua noiva, que é a igreja, que Ele comprou com o seu sacrifício, o sacrifício da sua própria vida. Será que a noiva tem a mesma ansiedade? Quando nós olhamos a igreja de cima para baixo, quando nós fazemos uma análise da igreja atual, do relacionamento da igreja com Deus, o pouco que a igreja ora, o pouco que a igreja, tirando essa pandemia que nos impediu de reunir, mas o pouco que as pessoas frequentam os cultos, o pouco que as pessoas se dedicam à obra de Deus, não parece que a noiva do Cordeiro está com vontade de encontrar com o noivo. Não parece que nós temos pressa. A palavra diz, inclusive, para a gente orar para que esses dias sejam aproximados, sejam abreviados. Mas muita gente não quer ir, não quer saber de ser noiva do Cordeiro, não tem pressa de encontrar com ele, não. Sabendo que tudo isso aqui vai acabar, que brevemente não teremos mais esta paz que nós temos hoje. Porventura não estamos cada um cuidando dos nossos próprios interesses? Eu me lembrei aqui, até busquei lá em Lucas capítulo 14, no verso 18, Jesus contando assim que um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Ele falou assim: vamos encher essa casa de gente para cear comigo. Mas na hora H, na hora da ceia, mandou falar com o dono da casa assim: olha, eu comprei um campo, um sítio, e hoje é o dia de eu ver o meu sítio, eu não posso ir não, me age por excusado. O segundo falou assim: eu comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las hoje, não poderei estar nesse jantar não. O terceiro falou assim: eu me casei, por isso não vou poder estar no jantar. E um a um foi escorregando, saindo fora do convite do dono da casa, até que ele tomou uma atitude e falou com o seu servo assim: vai nas estradas, nas ruas, nas beiras
dos becos aí, pega os coxos, os aleijados, os cegos, e traz todo mundo para já almoçar comigo, porque eu quero essa casa cheia. Então, muitas vezes, aqueles que são chamados rejeitam o convite de Deus e Deus chama outros para ocupar os seus lugares. O conselho para a igreja de Éfeso era voltar às primeiras obras, voltar a praticar o que eles praticaram no início do relacionamento com Jesus. Esse relacionamento se chama o amor. Sem estas obras, nada seria perfeito. Depois que tudo passar, permanecerá a fé, a esperança e o amor. Porém, o mais importante de todos é o amor. Está em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Fé, esperança e amor, mas o mais importante é o amor. A fé vai cessar quando nós partirmos dessa terra. Não vamos precisar mais de fé para ver o invisível, porque tudo vai ser visível para nós. A esperança vai passar também, porque aquilo que é esperança hoje se tornará uma grande realidade nas nossas vidas. A presença de Deus, as bodas do Cordeiro, a morada na glória eterna, tudo vai ser verdade, não precisamos mais ter esperança. Mas o amor há de permanecer, porque o culto continua, a adoração continua, o reconhecimento a Deus continua. Tem um texto de Apocalipse que fala assim que João viu 24 anciãos, mas quando o Cordeiro passava, os 24 anciãos pegavam as suas coroas e jogavam nos pés dele e falavam: digno é o Cordeiro de receber glória e honra e poder para todos os tempos, porque comprou da terra homens e mulheres com o preço do seu sacrifício. Então o amor vai continuar, porque nós vamos continuar relacionando com Deus e a base do nosso relacionamento com Ele é o amor. Sem o amor não existiria cristianismo, pois o cristianismo nasceu do maior ato de amor revelado à humanidade. E eu fecho essa palavra de hoje com João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não existe maior amor do que esse, o amor dá, o amor de doação, o amor que se entrega, o amor que abre mão em favor de alguém. Esse amor é o amor que Deus dispensou a cada um de nós. É o amor com que Ele deseja e Ele espera que cada um de nós o amemos, que o coloquemos pelo menos em primeiro lugar nas nossas vidas, no nosso relacionamento com Ele, seja o primeiro, e depois venha o resto, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, diz a palavra. Então que nós possamos meditar nessa palavra desse dia. Semana que vem eu volto com outra lição. Nós vamos aprendendo, vamos colocando em prática aquilo que temos aprendido, para que o nome de Jesus seja glorificado em nossas vidas e através de nós, que nós possamos voltar ao primeiro amor e renovar cada dia o nosso relacionamento com Deus. Não deixemos esse fogo esfriar, apagar, mas que essa chama que foi acesa em nós, ela possa arder cada dia mais. É a chama do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, que ela sirva para nos levar a adorar o Senhor em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Fica na paz, em nome de Jesus.